Agora, Ricardo, a gente cresce um pouquinho a nossa bancada na nossa resenha hoje, porque nós temos aqui o nosso entrevistado, prefeito Dr. Julinho, prefeito de São José de Ribamar, que traz aqui para a gente o que nós temos de mudanças lá na cidade, também para compor com a gente essa nossa análise do cenário político aqui do Maranhão. Dr. Julinho, uma boa noite para o senhor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Difusora, segunda edição. Boa noite a todos que nos acompanham nessa belíssima entrevista. Boa noite, Ricardo. Boa noite ao Giovanni. Estamos aqui para trazer duas notícias importantíssimas para o povo São José de Ribamar, para o povo maranhense e também para o povo brasileiro. E uma delas, tive conhecimento aqui, que é sobre o concurso público lá da cidade de São José de Ribamar. Concurso público que já tinha uma ação civil pública, que estava pedindo a realização desse concurso. E agora, o senhor traz a informação, o edital vai, enfim, ser divulgado amanhã. O que a gente tem de informação sobre isso? Isso, amanhã a gente quebra aquele tabu da não existência, não vai ter o concurso. Amanhã, 9h30, estaria sendo o decreto que publica o edital do concurso público. Principalmente, iniciamos já com o concurso público de professores, onde teremos 950 vagas de imediato. Uma semana logo após, assinarei o concurso também para a saúde e para a segurança. Prefeito Julinho, seja bem-vindo à Difusora, satisfação poder entrevistá-lo. Prefeito, essa semana eu vi alguns reclames aqui e ali a respeito do fardamento, dos kits escolares. Como é que está? Está faltando o fardamento, o kit escolar? Como é que a sua gestão está se organizando para suprir essa crítica? Nem tudo é verdade, Ricardo. Existem os midiáticos. São José de Ribamar deu farda no ano 2022. Devido à licitação, São José de Ribamar é a terceira cidade do Maranhão, é muito burocrática. Demos a farda em 31 de dezembro de 2024 e também distribuímos 8.000 exemplares de 2025. Mas devido ao grande problema de licitações, houve uma demora. Já estamos entregando agora em abril todo o fardamento, vamos entregar fardamento e kit para todos os alunos. Porém, eu quero que você saiba que São José de Ribamar é uma cidade hoje que melhor paga professores do Brasil, uma das melhores professoras do Brasil. Para você só ter uma noção, uma professora minha de 20 horas ampliada ganha 12 a 15 mil reais. Uma professora minha ampliada de 40 horas ganha de 20 a 25 mil reais. Vamos realizar esse concurso agora, quando uma professora nossa inicia-se recebendo 6.565. Aí você me pergunta, quanto é que paga um professor do governo federal de 20 horas? 12.565. Portanto, estamos em primeiro lugar em educação integral, estamos em primeiro lugar em educação infantil, portanto, tratamos bem da educação. Agora, as pessoas midiáticas usam o rádio, usam a televisão para tentar ganhar voto facilmente, denigrindo ou tentando denigrir a imagem de quem de fato trabalha. Agora, prefeito, um gargalo que sempre foi apontado, não só na gestão do senhor, mas um problema histórico até de São José de Ribamar, era a questão da acessibilidade a muitas comunidades, a muitos bairros ali da cidade. Eu queria saber do senhor como é que está a visão da Prefeitura Municipal da cidade em relação ao asfaltamento, ao acesso desses locais, que a gente tem aí problemas históricos, né, que dificilmente eles eram resolvidos, tinha atenção do poder público. Giovanni, já fizemos muito na infraestrutura e com recurso próprio e com emendas oriundas do governo federal, com a ajuda de farmacêutico, com a ajuda de Kleber Verde, com a ajuda de Onassis. Portanto, São José de Ribamar necessita de emenda para que a gente faça o asfalto. 1 quilômetro de asfalto hoje, Ricardo, Giovanni, custa 1.600.000. Mas se você for em São José de Ribamar, vários povoados já foram asfaltados. Porém, é impossível asfaltarmos 100% uma cidade que vive também de FPM. Mas tratamos São José de Ribamar como se fosse a nossa família. Lógico, tem oposição, é a terceira cidade e a oposição geralmente não sabe trabalhar, sabe criticar para ver se a gente deixa de trabalhar para que eles possam crescer. Sempre eu falo que vão ficar sentadinho, porque eu vou continuar trabalhando. São José de Ribamar hoje anda a passo largo. Você precisa visitá-la para que você possa ratificar a nossa fala. Prefeito Julinho, Ribamar é uma cidade grande, uma das mais importantes, né, política e economicamente do Estado.
como é que está hoje? Eu sei que Ribamar tem em torno aí de 40 ou até um número um pouco acima disso de UBSs, as chamadas unidades básicas de saúde. Eu tenho acompanhado, não apenas em Ribamar, eu preciso deixar bem claro isso, mas muitos reclames em municípios do interior, reclamando, e aqui na capital também, eu recebo muito reclames de problemas estruturais das UBSs. Como é que estão? Como é que está a qualidade das UBSs hoje de São José? Ricardo, nós temos hoje 39 UBS. Até em Guarapiranga, que era ambulatório, eu transformei em UBS. Todas têm médicos. Lógico, se é para você que nós temos 100%, nós estamos mentindo. Mas eu passei a colocar médico em todas as UBS São José de Ribamar. Temos um hospital e tem uma maternidade, que recebeu o selo IAC em Belo Horizonte. Portanto, se você perguntar, maternidade classificada no Norte e Nordeste, São José de Ribamar está lá. Então, nós temos hoje médico que trabalha na maternidade 24 horas e temos de 12 horas. Se você perguntar quanto um médico nosso de 24 horas recebe, 12.500. Quanto recebe o médico nosso que trabalha sábado, domingo e feriado, 2.750. Quando é que o senhor paga? Geralmente eu pago o dia 10 e quando atrasa, dia 14 ou dia 15, quando o SUS deixa de pagar. Portanto, nós temos hoje um corpo seleto de médicos aqui que trabalham em São Luís, também trabalham em São José de Ribamar. Médicos competentes, profissionais assíduos e honrados. A gente, como médico, chegamos a levar a maternidade em primeiro lugar do Norte e Nordeste. Nós temos o IAC, Hospital Amigo da Criança. E eu trabalho diuturnamente para que eu possa levar uma saúde não 100%, mas que adeque à dignidade e o respeito que nós temos pela nossa população. Prefeito, o senhor destacou aí esses feitos na área administrativa, mas eu queria sair um pouquinho desse campo administrativo e partir também para o campo político. A gente está às vésperas de uma campanha eleitoral que vai escolher, na verdade, o nosso governador, também os senadores aqui do Maranhão, deputados estaduais e federais, e o senhor já publicamente defendeu a eleição do ex-secretário municipal de Assuntos Municipalistas, o Orleans Brandão, para a cadeira no Palácio dos Leões. E o Orleans conseguiu uma coisa que eu acredito que é inédita, ou então, nesse culto histórico da prefeitura, de juntar no mesmo palanque governo e grupos que são contrários ali no município de São José de Ribamar. Eu queria que o senhor contasse para a gente, avaliasse essa situação, como é que o senhor vê todo esse cenário lá no município. Fomos chamados para o Carlos Brandão. Você sabe que Carlos Brandão tinha o seu candidato, mas nós tínhamos o maior respeito. Ele tinha o candidato dele, eu sou o candidato independente. Graças a Deus ganhamos as eleições. Mas foi uma eleição boa, uma eleição sem críticas, e ele resolveu nos chamar agora, recentemente, para que eu pudesse ajudar o Orleans. Prometeu para a gente 40 quilômetros de asfalto, 20 quilômetros de bloco, prometeu carro de mais renda, prometeu uma série de coisas importantes para o povo de Ribamar. Como eu sou gestor da minha cidade e eu quero que o trabalho venha, o progresso venha para a população, aceitei, estou com o Carlos Brandão, no sentido de apoiarmos o pré-candidato Orleans Brandão. Nós somos políticos de um galho só, não vamos arredar. Somos Carlos Brandão e apoiarmos juntamente o Orleans Brandão. Estamos juntos com um grupo que se diz oposição, porém, eu caminho no sentido de apoiarmos Orleans Brandão. Prefeito Julinho, primeiro eu quero registrar aqui a minha satisfação, fazer um reconhecimento público. Isso não costuma acontecer com frequência. Não eu reconhecer, é o político ser sincero. Eu falei que São José de Ribamar deveria ter aí algo em torno de 40 e poucas unidades básicas de saúde, e o senhor disse, não, temos 39. Eu conheço figuras políticas que ficariam caladas e o telespectador ia comer as 40 e tantas que eu falei. Então, o senhor ganhou meu respeito. Obrigado. Mas pegando esse gancho da política, o governo do Maranhão, o governador Carlos Brandão, ele tem como slogan a coisa do municipalismo, de estar presente entre os municípios. E não é só slogan que a gente acompanha no interior do Estado. De fato, o Estado, o ente Estado, está em todo o Estado do Maranhão. Mas São José de Ribamar,
Passo do Lumiar, Raposo, aqui na região metropolitana, às vezes a gente até esquece que são municípios, né? E que são entes municipalistas. Esse governo municipalista, então ele está chegando de fato também aqui em São José de Ribamar? O que eu escuto falar é que o Carlos Brandão tem trabalhado em todos os 217 municípios. Eu até me admirei, porque verifiquei ele dando ambulância para o prefeito que não o apoia. Então mostra que, de fato, ele é municipalista. Se ele está dando as ambulâncias democraticamente, ele mostra que ele é governador, que ele está ajudando aqueles que votam, que vão votar e que não vão votar com o seu pré-candidato. Portanto, acredito que ele tem feito um trabalho, não como eu falei para você, e vou repetir, 100%, mas é um candidato que está ajudando os municípios do Maranhão. O importante, Ricardo, hoje os prefeitos, a maioria vive de FPM. Os tributos são muito poucos, as arrecadações próprias são poucas no Maranhão inteiro. Tem município que nem arrecada nada. Portanto, a maioria vive com o pires na mão. Se Carlos Brandão oferecer asfalto, oferecer ambulância, como ele está fazendo, ele está ajudando de qualquer maneira a população do município. Eu estou de braços abertos, esperando que ele de fato cumpra com o que ele prometeu para a gente, para que a população tenha o respeito, a dignidade. E amanhã, sempre eu falo isso, respeitando a oração de São Francisco, é dando o que a gente recebe. Prefeito, agora a gente continuando nesse âmbito político, a partir dessa novo desenho que a gente está tendo das candidaturas que devem ser efetivadas aí nos próximos meses, como é que o senhor vê a questão da formação dessas chapas para eleição presidencial, né? Desses grupos que devem defender seus candidatos na eleição presidencial aqui em São Luís, a partir dos movimentos que a gente registrou na política maranhense ao longo dessa semana? Eu acompanho, Giovanni, e vejo uma dificuldade monstra, porque você vê, por exemplo, em São Luís, eu acho que Lula vai ter 2 palanques, né? Acho que Lula, isso é minha opinião pessoal, pelo amor de Deus. Eu vejo ele apoiando o Felipe, mas também vejo ele apoiando o Carlos Brandão. Então ele vai ter que subir 2 palanques. Então é meio esdrúxulo, né? Mas que a gente tem que esperar passar abril para a gente ver que, de fato, como vão caminhar os partidos políticos do nosso estado. Ricardo Marques, saideira. Prefeito Julinho, qual é o grande desafio hoje do gestor, notadamente o gestor municipal, porque o gestor municipal é que está no dia a dia da cidade, as pessoas sabem onde o prefeito mora, sabem onde ele corta o cabelo, onde faz o supermercado, e com esse advento das redes sociais, qual é o grande desafio de relacionamento do gestor público, notadamente o municipal, com a população? Primeiro, você sabe que quando o prefeito ganha, por exemplo, eu tive quase 52 mil votos, você não consegue empregar todo mundo. Primeiro, o gargalo vem geração de emprego. Segundo lugar, é necessário que tenhamos apoio também do governo estadual. Por quê? Por que tem? Sempre eu falo isso. Por exemplo, o Carlos Brandão, ele foi apoiado em São José de Ribamar. Ele foi o governador mais votado em São José de Ribamar. Mas até bem pouco tempo, ele ajudava só Passo do Lumiar, esqueceu de São José de Ribamar. Hoje ele está prometendo, não é, que vai realizar, porque a população carece esse respeito dele, porque a população continua lá, Carlos Brandão tem 70 e tantos % do respeito da população ribamarense. Obrigado. Prefeito Julinho, a gente gostaria de ficar aqui mais tempo, infelizmente nosso tempo é escasso, mas eu agradeço a presença do senhor hoje aqui na TV Difusora. Ricardo Marques também, muito obrigado por formar a nossa bancada. O Jornal da Difusora fica por aqui. A todos, muito obrigado pela audiência e companhia. A gente volta amanhã a partir das 6h30 da noite. Uma boa noite para vocês e até amanhã.